Qual o significado mitológico de fogo? O fogo tem um significado mitológico profundo e multifacetado em diversas culturas, simbolizando tanto criação quanto destruição, vida quanto purificação. Aqui estão os principais significados mitológicos associados ao fogo. 1. Símbolo de transformação e poder divino. O fogo frequentemente representa a capacidade dos deuses de transformar a realidade. Ele é um elemento que muda a natureza das coisas, como cozinhar alimentos ou fundir metais, simbolizando conhecimento, civilização e poder criador. 2. Prometeu e o fogo sagrado. Mitologia grega. Prometeu roubou o fogo dos deuses e o deu à humanidade, simbolizando a luz do conhecimento, a liberdade e o progresso humano. Como punição, foi acorrentado por Zeus. Isso mostra o fogo como algo divino e perigoso, que dá poder mas exige responsabilidade. 3. Fogo como purificador e destruidor. Em muitas mitologias, o fogo também representa purificação, queima do velho para dar lugar ao novo, e justiça divina. Pode destruir impurezas ou castigar os maus, como o fogo do inferno nas tradições judaico-cristãs. 4. Divindades do fogo. Hestia, Vesta, grega, romana, deusa do fogo doméstico e do lar. Agni, hindu, deus do fogo, mensageiro entre humanos e deuses. Hefaestos, vulcano, deus grego, romano do fogo e da forja, ligado à criação artística e técnica. 5. Fogo como vida e espírito. O fogo também pode representar a chama interior ou alma, sendo associado à energia vital, ao entusiasmo e ao espírito humano. Resumidamente, o fogo é um símbolo ambivalente e poderoso na mitologia, dom divino que ilumina, aquece e transforma, mas que também queima, pune e purifica. Quer que eu relacione isso com uma mitologia específica ou com um contexto literário ou filosófico? Sim, com a mitologia grega. Na mitologia grega, o fogo carrega um simbolismo especialmente rico, ligado à origem da civilização, à desobediência divina e à dualidade entre criação e punição. Aqui estão os principais sentidos do fogo nesse contexto. 1. Prometeu e o dom do fogo. A história mais famosa envolvendo fogo na mitologia grega é a de Prometeu, um titã que desafiou Zeus. Prometeu roubou o fogo do Olimpo e o entregou aos humanos, que viviam em trevas e ignorância. O fogo simbolizava o conhecimento, a técnica, a razão e a cultura. Foi com ele que a humanidade pôde cozinhar, fundir metais, criar armas e desenvolver a civilização. Esse ato fez do fogo um símbolo da transgressão criadora, desobedecer aos deuses para permitir o avanço da humanidade. 2. A punição de Prometeu como castigo por desafiar os deuses. Zeus condenou Prometeu a ser acorrentado a uma rocha, onde uma águia devorava seu fígado diariamente, que se regenerava à noite. Essa punição eterna mostra o custo do conhecimento proibido e reforça o caráter ambivalente do fogo. Ele liberta e ilumina, mas também acarreta sofrimento. 3. Hefaestos, Hefesto, o deus do fogo e da forja. Hefaestos era o deus grego do fogo vulcânico, da metalurgia e das artes mecânicas. Ele trabalhava no interior da terra, forjando armas e artefatos para os deuses, como o raio de Zeus e o escudo de Aquiles. O fogo aqui é criativo e transformador, associado à habilidade e ao artesanato divino, mas também ao isolamento e à dor, já que Hefesto era manco e rejeitado. 4. O fogo como elemento sagrado. O fogo era também sagrado, presente nos altares de Hestia, deusa do fogo do lar e do templo. Manter o fogo aceso era símbolo de proteção e continuidade da família e da cidade. Conclusão. Na mitologia grega, o fogo representa a dádiva civilizadora, Prometeu, a técnica e a arte divina, Hefaestos, o castigo da desobediência, a punição do titã, a pureza e a permanência do sagrado, Hestia. Ou seja, o fogo é um elo entre deuses e homens, entre o sagrado e o profano, entre criação e destruição. Qual o significado do fogo na mitologia egípcia? Na mitologia egípcia, o fogo também possui um simbolismo profundo, embora menos centralizado que na grega. Ele aparece principalmente associado ao poder divino, à proteção, à destruição do mal e à regeneração. Aqui estão os principais significados. 1.
Fogo como arma divina contra o caos. O fogo era frequentemente visto como uma força usada pelos deuses para combater o mal, especialmente Apófis, Apep, a serpente do caos que ameaçava o deus Sol Ra. Durante a jornada noturna de Ra pelo submundo, Duat, ele e seus aliados usavam armas flamejantes para derrotar Apófis. Nesse contexto, o fogo representa proteção, ordem e justiça divina contra as forças do caos. 2. Deusas ligadas ao fogo. Sekhmet, deusa guerreira com cabeça de leoa, é uma das figuras mais associadas ao fogo. Ela era enviada por Ra para punir a humanidade e destruí-a com seu sopro de fogo, simbolizando a fúria divina. Apesar de destrutiva, Sekhmet também tem um lado curador e regenerador, mostrando o fogo como força ambivalente. Bastet, deusa gata, também tem ligações com a energia solar e, indiretamente, com o calor e fogo protetor. 3. Fogo e purificação. O fogo era usado em rituais funerários e mágicos para purificar almas e afastar espíritos malignos. Os egípcios acreditavam que o fogo podia renovar e proteger a alma no além, especialmente durante a travessia do submundo. 4. Fogo e o Sol. O fogo estava intimamente ligado ao deus Ra, o Sol em si, que viajava pelo céu em sua barca solar, levando luz, calor e vida ao mundo. Assim, o fogo também simbolizava a vida, fertilidade e ciclo eterno de renascimento, refletido na jornada diária de Ra. Resumo do simbolismo do fogo na mitologia egípcia: proteção e poder divino, arma contra o caos, destruição e punição, Sekhmet, purificação e renovação espiritual, rituais, luz solar e ciclo de vida, ligação com Ra. E qual é o significado do fogo na mitologia mesopotâmica? Na mitologia mesopotâmica, o fogo tem um papel simbólico importante, embora mais discreto do que em outras tradições como a grega. Seu significado está ligado principalmente a forças divinas, purificação, julgamento e poder cósmico. Abaixo estão os principais sentidos do fogo nessa tradição. 1. Fogo como manifestação do poder divino. O fogo era associado a deuses celestes e guerreiros, sendo visto como uma expressão do poder divino que traz ordem ou destruição. Shamash, o Tu, o deus Sol e da justiça, trazia luz e calor, elementos associados ao fogo, para iluminar e julgar com imparcialidade. Embora não fosse especificamente deus do fogo, ele carregava seus atributos simbólicos de clareza, purificação e verdade. 2. Fogo e o deus Girra, ou Gibil, Girra, também chamado Gibil, era o verdadeiro deus mesopotâmico do fogo e da metalurgia. Ele era associado à purificação, forja de armas divinas e proteção mágica. Em encantamentos e textos mágicos, o fogo de Girra era invocado para queimar doenças, demônios ou feitiços, agindo como força de limpeza e defesa espiritual. 3. Fogo como instrumento de julgamento e punição. Em rituais e mitos, o fogo aparecia como instrumento dos deuses para punir ou testar os humanos, sobretudo em julgamentos divinos. Algumas tabuletas fazem referência a provas de fogo ou à ideia de fogo como agente da verdade e da justiça, queimando o falso e revelando o verdadeiro. 4. Fogo nos rituais religiosos e mágicos. O fogo era usado em sacrifícios e oferendas aos deuses, frequentemente em altares e templos. Também aparecia em exorcismos e rituais de cura, onde objetos eram queimados para expulsar o mal, mostrando seu papel purificador e protetor. Resumo do simbolismo do fogo na mitologia mesopotâmica: poder divino e solar, Shamash, purificação e proteção mágica, Girra, Gibil, justiça e julgamento, provas divinas e rituais, força criadora e destruidora, ligada ao domínio dos deuses sobre o mundo. O fogo na Mesopotâmia, assim como na Grécia e no Egito, é uma força ambígua, capaz de salvar ou destruir, curar ou punir, sempre como instrumento nas mãos dos deuses. E qual é o significado mitológico da salamandra? A salamandra, no imaginário mitológico e simbólico, tem uma associação especial com o fogo, especialmente na tradição europeia medieval e renascentista, embora sua origem simbólica remonte à antiguidade clássica. Aqui está o significado mitológico da salamandra. 1.
Salamandra como espírito do fogo. A salamandra foi considerada durante séculos um ser elemental ligado ao fogo, principalmente na alquimia e no ocultismo ocidental. Acreditava-se que ela vivia nas chamas ou era imune ao fogo, porque em algumas ocasiões reais, salamandras, anfíbios reais, eram vistas saindo de troncos jogados ao fogo, o que originou a lenda de que nasciam do fogo ou viviam nele. Por isso, ela passou a simbolizar o domínio sobre o fogo, a resistência às provações e a purificação espiritual. 2. Na alquimia e no esoterismo. No sistema dos 4 elementos da natureza, terra, água, ar, fogo, cada um era associado a um espírito elemental, gnomos, terra, ondinas, água, silfos, ar, e salamandras, fogo. A salamandra como elemental representava a energia transformadora do fogo, tanto destrutiva quanto regeneradora. Também simbolizava conhecimento oculto, coragem, purificação da alma e a superação de dificuldades extremas. 3. Simbolismo cristão e medieval. Em textos cristãos e bestiários medievais, a salamandra simbolizava a virtude e fé inabalável, pois sobrevive às chamas, como a alma fiel que resiste às tentações. Também era usada como emblema de realeza e nobreza, sendo símbolo do rei Francisco I da França, com o lema Nutrisco et extingo, alimento o bom fogo e extingo o mal. 4. Na antiguidade clássica, autores como Plínio, o Velho, e Aristóteles já mencionavam a salamandra, atribuindo a ela características místicas relacionadas ao fogo, embora misturassem observações reais com lendas. Resumo do simbolismo mitológico da salamandra: elemento do fogo, espírito elemental ligado à transformação. Resistência e purificação, símbolo de sobrevivência às provações. Alquimia e magia, poder de transmutação e domínio sobre forças ocultas. Virtude e fé, em tradições cristãs, resistência espiritual. E qual é o significado do fogo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o fogo possui um papel simbólico muito forte, associado principalmente à presença divina, poder, julgamento, purificação e aliança com Deus. Ele é usado tanto para revelar a glória de Deus quanto para executar sua justiça. Abaixo estão os principais significados. 1. Fogo como manifestação da presença de Deus. O fogo é frequentemente usado como sinal visível da presença divina. Êxodo 3:2. Deus aparece a Moisés na sarça ardente, que queimava sem se consumir. Isso simboliza a santidade e eternidade de Deus. Êxodo 7:18. Da noite no Monte Sinai, Deus desce sobre o monte em fogo, acompanhado de fumaça e trovões, durante a entrega da lei. Êxodo 1:21. Da tarde Deus guia o povo de Israel pelo deserto como uma coluna de fogo à noite, protegendo e orientando. 2. Fogo como instrumento de julgamento e punição. O fogo é também um meio de castigo contra o pecado. Gênesis 7:24. Da noite Sodoma e Gomorra são destruídas com fogo e enxofre por causa de sua corrupção. Levítico 10:1-2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, são consumidos por fogo ao oferecerem incenso, estranho, ao Senhor. Números 4:35. Da tarde o fogo consome 250 homens rebeldes durante o levante de Corá. 3. Fogo como símbolo de purificação e sacrifício. O fogo aparece nos sacrifícios e holocaustos, consumindo as ofertas e simbolizando a purificação do pecado e a aceitação por Deus. Malaquias 3:2-3. Deus é comparado ao fogo do ourives, que purifica os filhos de Levi como se purifica o ouro e a prata, representando o poder regenerador e santificador. 4. Fogo como proteção divina. O fogo também aparece como sinal de proteção dos justos. No episódio de Daniel 3, os 3 jovens hebreus lançados na fornalha ardente por se recusarem a adorar ídolos são protegidos milagrosamente por Deus, que caminha com eles no fogo, sem que sejam consumidos. 5. Fogo escatológico, fim dos tempos. Em alguns textos proféticos, o fogo é descrito como meio do julgamento final. Isaías 66:15-16. O Senhor virá com fogo para julgar todas as nações. Embora o conceito de inferno como fogo eterno seja mais desenvolvido no Novo Testamento, já existem imagens semelhantes no Antigo Testamento como símbolo do juízo e separação final.
Resumo do simbolismo do fogo no Antigo Testamento: presença e glória de Deus, sarça ardente, Monte Sinai, julgamento e punição, Sodoma, incenso estranho, purificação e aceitação do sacrifício, holocaustos, proteção dos fiéis, Daniel na fornalha, julgamento escatológico, profecias. O fogo, no Antigo Testamento, não é apenas destrutivo, ele é sagrado, moral, purificador e revelador. Representa o poder absoluto de Deus, que pode tanto consumir quanto proteger. E qual é o significado do fogo no Novo Testamento? No Novo Testamento, o fogo mantém muitos dos significados do Antigo Testamento, como presença divina, julgamento e purificação, mas ganha novos sentidos espirituais e escatológicos, especialmente ligados ao Espírito Santo, ao juízo final e à transformação interior. Veja os principais significados. 1. Fogo como símbolo do Espírito Santo no Pentecostes, Atos 2, 1-4, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo, capacitando-os a falar em várias línguas e anunciar o Evangelho. Aqui, o fogo representa presença divina ativa, transformação espiritual, poder para a missão, iluminação interior. 2. Fogo como purificação e prova da fé. O fogo é usado como metáfora para a purificação da fé e do caráter. 1 Pedro 1:7, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo. Mateus 3:11 da manhã. João Batista anuncia que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo, indicando uma transformação profunda, purificadora. 3. Fogo como julgamento divino. O Novo Testamento reforça o fogo como símbolo do juízo de Deus, especialmente em textos escatológicos. Mateus 1:40 da tarde -42, o fim dos tempos é comparado a uma colheita em que os ímpios são lançados na fornalha de fogo. Apocalipse 8:10 da noite, 14:15, o lago de fogo aparece como destino final de Satanás e dos condenados, símbolo do castigo eterno. Hebreus 12:29, nosso Deus é fogo consumidor, reafirmando o poder e a santidade absoluta de Deus. 4. Fogo como presença transformadora de Cristo. O próprio Cristo usa a imagem do fogo. Lucas 12:49, eu vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero, se já está aceso. O fogo aqui pode ser entendido como julgamento, renovação ou paixão espiritual. Resumo do simbolismo do fogo no Novo Testamento: Espírito Santo, poder, iluminação e missão, Pentecostes, purificação da fé, provações que fortalecem o espírito, julgamento final, fogo como separação dos justos e ímpios, presença divina em Cristo, fogo como transformação e chamado à decisão. No Novo Testamento, o fogo não é apenas símbolo de castigo, ele também representa a ação viva e purificadora de Deus no coração humano. É tanto graça quanto juízo, tanto vida espiritual quanto separação final. Quer que eu monte um quadro comparativo entre o simbolismo do fogo no Antigo e no Novo Testamento? E qual é o significado do fogo no gnosticismo cristão? No gnosticismo cristão, o fogo tem um significado profundo e mais espiritualizado, muitas vezes simbólico da luz divina, do conhecimento, gnose, e do poder interior que liberta a alma da matéria. O gnosticismo interpreta o mundo material como imperfeito ou até maligno, e o fogo, nesse contexto, é frequentemente um símbolo do espírito puro que arde dentro do ser humano, aprisionado na carne. Veja os principais sentidos. 1. Fogo como luz divina ou conhecimento, gnose. No gnosticismo, a gnose, conhecimento espiritual direto, é o caminho para a salvação. O fogo é frequentemente associado à luz da consciência espiritual que desperta a alma. Esse fogo não destrói, mas ilumina e liberta. Ele representa o elemento divino dentro do ser humano, que precisa ser despertado para que a alma retorne ao pleroma, à plenitude do divino. 2. Fogo como essência do espírito preso na matéria. O ser humano, segundo os gnósticos, tem uma centelha divina aprisionada no corpo material. Essa centelha é descrita muitas vezes como fogo interior, ou luz espiritual. Ela é o rastro do Deus verdadeiro, incognoscível, que o ser humano carrega em si.
Libertar esse fogo interior é o objetivo da gnose, reconhecer sua origem divina e escapar da ilusão do mundo físico, criado pelo demiurgo, o falso Deus ou Criador imperfeito. 3. Fogo como força de purificação e separação. Em alguns textos gnósticos, como os encontrados em Nag Hammadi, o fogo também aparece como um elemento de purificação, que separa o espiritual do carnal, o verdadeiro do ilusório. Essa purificação não é física, mas mística, ocorrendo quando a alma desperta para sua origem e rejeita o mundo ilusório. 4. Cristo e o fogo espiritual. Em alguns evangelhos gnósticos, como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Filipe, Cristo é descrito como portador do fogo, não literal, mas simbólico. Eu lancei fogo sobre o mundo, e eis que o mantenho até que ele arda. Evangelho de Tomé, Logion 10, esse fogo é interpretado como a verdade viva, a gnose, que queima a ignorância e revela o real. Resumo do simbolismo do fogo no gnosticismo cristão: luz espiritual e gnose, fogo como conhecimento divino que ilumina a alma. Centelha divina interior, fogo como essência do espírito preso no corpo. Purificação mística, queima simbólica do mundo ilusório. Cristo como portador do fogo, revelador da verdade espiritual. Assim, ao contrário da imagem tradicional do fogo como julgamento ou punição, o gnosticismo cristão vê o fogo como força libertadora, iluminadora e transformadora, ligada diretamente à redenção da alma pelo conhecimento interior. Gostaria que eu comparasse esse simbolismo com o do fogo no cristianismo ortodoxo ou na filosofia alquímica? Sim. Ótimo! Aqui está uma comparação entre o simbolismo do fogo no gnosticismo cristão, no cristianismo ortodoxo, ou tradicional, e na filosofia alquímica. 1. Fogo no gnosticismo cristão. Significado central: o fogo é símbolo da luz divina, do conhecimento interior, gnose, e da centelha espiritual que habita o ser humano. Função: iluminar, despertar e libertar a alma do mundo material ilusório. Cristo, portador do fogo gnóstico, traz a luz do conhecimento, não uma salvação externa, mas um despertar interno. Natureza do fogo: espiritual, interior, revelador da verdade, purificador da ignorância. 2. Fogo no cristianismo ortodoxo, tradicional. Significado central: o fogo representa tanto o Espírito Santo, como no Pentecostes, quanto o juízo divino, sendo ambíguo, pode purificar ou consumir. Função: purificar os justos, punir os ímpios e simbolizar a presença ativa de Deus. Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, Mt 3 e 11 da manhã, trazendo transformação, juízo e renovação espiritual. Natureza do fogo: ambivalente, graça e juízo, presença e poder, luz e condenação. 3. Fogo na filosofia alquímica. Significado central: o fogo é o agente da transmutação, usado para purificar, transformar e elevar a matéria e o espírito. Função: separar o impuro do puro, simbolizando a obra de refinamento da alma, a grande obra. Cristo, em leitura esotérica, às vezes visto como modelo do alquimista espiritual, que conduz a alma da nigredo, escuridão, a robedo, iluminação final, frequentemente associada ao fogo solar. Natureza do fogo: operativo, purificador e sagrado, símbolo da força vital que transforma o ser humano em algo mais elevado. Essas três visões compartilham a noção de que o fogo transforma, mas diferem quanto ao que é transformado e como, no gnosticismo, é a consciência espiritual que desperta. No cristianismo tradicional, é a alma que se purifica ou é julgada. Na alquimia, é a matéria e o espírito que passam por um processo de elevação. Se quiser, posso expandir com exemplos de textos ou símbolos visuais associados a cada tradição. Deseja isso?